Galerinha, boa tarde. Começando aqui com vocês aqui uma videoaula sobre o continente americano. Agora nós estamos abordando um novo conteúdo, tá, pessoal? Lembrando que à medida que vocês forem tendo dúvidas, vocês poderão deixar essas dúvidas para mim no direct ou nos próprios comentários do vídeo, ou o mais prudente é aguardar, o certo a se fazer é vocês aguardarem o dia da videoaula que eu estarei mandando através do aplicativo e lá estarei tirando as dúvidas de vocês e consequentemente já marcando alguma atividade, tá ok? Apresentação do continente americano. Uma área territorial de mais de 42 mil milhões de quilômetros quadrados, tá? Temos aí países com imponência territorial. Entre os 10 maiores do mundo, aí nós temos 3, que é Brasil, Canadá e Estados Unidos. Localiza totalmente no hemisfério ocidental, ou seja, nós estamos a oeste de Greenwich. Em sua extensão aqui longitudinal, né, ele ocupa terras no sentido norte a sul, nesse mesmo hemisfério oeste que eu acabei de falar com vocês. É bem extenso. Denominado Novo Mundo pelo eurocentrismo colonizador. Eurocentrismo, o que quer dizer essa palavra aqui? Que a Europa se colocava ao centro do universo, né? Não só do mundo, do universo. Eles acreditavam que eles eram os mais avançados, os mais antigos, né? Discriminando toda a existência de povos em outras terras, em novas terras. Por isso que eles denominaram nós como Novo Mundo, como se fosse um mundo novo, diferente do que eles conheciam, que eles começaram a explorar. Então, ou seja, discriminando totalmente os povos que aqui já estavam, que, como vocês viram no livro, são os povos pré-colombianos. Teve seu primeiro contato com o Novo Mundo em 1492, graças ao navegador Cristóvão Colombo. Então, ou seja, os europeus, né, o Velho Mundo, teve contato com o Novo Mundo, no caso, o continente americano, em 1492, graças a Cristóvão Colombo. Regionalização física e fisiográfica. Nós vimos lá no 7º ano que regionalização é o ato de fazer um padrão regional com determinada localidade, determinado território ou territórios, né? No caso desse critério físico, também chamado de fisiográfico, ou de vocês vão ver também em outros livros e até na internet, critério físico, geográfico e fisiográfico. Esse critério de regionalização do continente se baseia na distribuição de terras no sentido norte-sul. A configuração territorial do continente permite distinguir duas grandes porções de terra, que no caso aí é a América do Norte e a América do Sul, e uma menor no centro, que é a América Central. Ou seja, essas duas grandes porções de terra são ligadas por um istmo. O que é um istmo? Uma estreita faixa de terra entre dois mares que faz a ligação entre duas porções de terra. Vou mostrar para vocês na imagem daqui a pouco. No caso aí são ilhas que formam a América Central, né? Que é este istmo, essa união entre as duas Américas, aquela perninha de terra lá, e os arquipélagos lá, a grande quantidade de ilhas que formam a América Central. Então, no caso aqui nós temos um exemplo aqui de mapa desse padrão de regionalização física, também chamado de fisiográfica ou de físico-geográfica. Quando a gente fala em regionalização física, é aquela que regionaliza então o continente americano em América do Norte, América Central e América do Sul, né, que fica mais visível aqui através das cores e das legendas. Isso aqui é o istmo, pessoal, tá? Banhado por água, 2 oceanos aqui, e aqui é o arquipélago, né? Uma grande quantidade de países, ilhas bem pequenos que formam a América Central. Temos também a regionalização histórico-cultural. Acho que eu passei aqui, deixa eu voltar aqui. Tá. Esse padrão de regionalização, pessoal, ele leva em consideração o que ocorreu a partir do processo de colonização, tá? Esse critério se baseia no processo de colonização, bem como a imposição cultural do colonizador e outros aspectos relacionados a culturas pré-existentes através das civilizações pré-colombianas. Então, ou seja, quando fala em histórico-cultural, fala da cultura daquele povo, cultura, aquilo que tem a ver com a história
pegando lá do período da colonização e considerando algo pouco, né, das civilizações que aqui já estavam, porque como essa ideia aqui foi feita pelos europeus, é óbvio que eles vão considerar mais aquilo deles enquanto colonizador. E diferentemente do modelo de colonização anterior, que divide a América do Norte, Central e do Sul, essa aqui divide a América em duas, que é a América Latina e a América Anglo-Saxônica. Vejamos primeiro aqui a América Latina, região do continente americano em que a colonização foi feita principalmente por espanhóis e portugueses, que não foram só eles, mas principalmente que eles pegaram. Esse aqui pegou a maior quantidade de países e esse aqui, ó, pegou um só, mas pegou o que tem o quinto maior território do mundo, que no caso é o nosso país, né? Por isso os países dessa região usam idiomas que derivam do latim. Por isso essa ideia de América Latina, tá? Estampar aqui, ó, fica latim. A América Latina fala idiomas que derivam do latim. Sendo no caso, ó, a língua portuguesa, graças à colonização de Portugal. No nosso caso é a língua espanhola, graças à colonização da Espanha. Professor, mas são só essas duas línguas que derivam do latim? Não. O italiano, a língua italiana e também a língua espanhola, a língua francesa também derivam do latim. Mas como eu deixo bem claro para vocês aqui, em sua maioria, tá? Por portugueses, né, e espanhóis. Ah, professor, mas tem um francês? Tem até nos dias atuais, no caso aí da Guiana Francesa, tá? Também faz parte da América Latina. Aspectos importantes aqui, ó, da América Latina. Em sua maioria foram colônias de exploração. Eu falo em sua maioria porque Uruguai e Argentina, eles já foram colonizados num período em que não estava se explorando tanto. A Espanha, no caso deles, a Espanha já estava abrindo mão. Por isso que vocês podem ver que Uruguai e Argentina estão entre os países aqui da América Latina, de toda a América Latina, que menos tem afrodescendentes, porque como não explorou tanto, não usou tanta mão de obra escrava, tá? Você vê pessoas mais com tom de pele mais claro, algo que se assemelha mais ao tom de pele dos europeus. Tem como idiomas oficiais a língua portuguesa, a língua espanhola, já vimos isso, né? Seus adeptos religiosos até os dias atuais é do catolicismo apostólico romano. Por quê? Quando foi colonizado, a América Latina como um todo foi colonizada por dois países que eram muito católicos, que seguiam fielmente o Vaticano. Então, isso é traduzido até nos dias atuais. A maioria ainda é de católicos apostólicos romanos, católicos que seguem o Vaticano. Mas não quer dizer que outras religiões estejam crescendo, tá? E também não quer dizer que é só essa religião. Nos dias atuais apresenta um certo retardo econômico se comparado aos demais países americanos. Sim, aqui tem um retardo econômico. Por quê? Se você for comparar com os países da América Anglo-Saxônica, que por sinal é só Estados Unidos e Canadá, eles são muito mais evoluídos economicamente que a gente. Por quê? Eles não foram em sua totalidade colônia de exploração. No nosso caso, a gente foi explorado, tiraram nossas riquezas. Então nós já começamos correndo ao contrário, para depois pegar o rumo certo da estrada, né? Sem falar também nos aspectos aí centrais da história do Brasil. Portugal, quando nos deu a nossa, como diz, a nossa liberdade, né, assim por dizer, né, a nossa independência, ele secou os cofres, levou todo o ouro, né? Então a gente já sabe, né, que exploração não foi muito legal para nós, não é para país nenhum, para nós então. Por outro lado, nós temos a América Anglo-Saxônica, região do continente americano, colonizada principalmente por ingleses. Logo, tem a língua inglesa como língua predominante. Se a Inglaterra colonizou, vamos falar inglês, né? No caso de Canadá e Estados Unidos. Ah, professor, mas o Canadá tem a província de Quebec que fala francês. Sim, porque teve uma parte lá que foi colonizada por franceses. Mas não é considerado lá a América Latina, antes que alguém venha me perguntar depois, tá? Aspectos importantes, ao contrário de nós que fomos explorados, eles foram povoados, colônias de povoamento, tá? Em sua maioria, não quer dizer que foi 100% povoado, não, porque os Estados Unidos teve uma parte lá que usou até a mão de obra escrava. Tem a língua inglesa como idioma oficial, tá? Professor, e a província de Quebec? Ela é francês, tá? Antes que alguém pergunte, até os dias atuais. Seus adeptos religiosos até os dias atuais do protestantismo, ou seja, a maioria são de protestantes. O que é protestante? É aquele que protesta, aquele que vai ao contrário do cristianismo do Vaticano, tá? Ou seja, evangélicos. A maior parte dos Estados Unidos e Canadá são de evangélicos,
Não vou entrar muito no mérito, porque eu não estou discutindo religião, tá, pessoal? No caso aqui estou só levantando dados. Como a maior parte de seus territórios foram colônias de povoamento, esses territórios nos dias atuais apresentam padrão econômico e de qualidade de vida superior à América Latina. É aquilo que eu falei para vocês. Se eles não foram tão explorados, eles não começaram correndo no sentido contrário como nós. Ok? Temos aqui um mapa da regionalização histórico-cultural. Tudo que está em amarelo aqui é a América, que fala as línguas derivadas do latim, colonizada por Espanha e Portugal. Em azul, a América, que foi colonizada por ingleses, ou seja, a América anglo-saxônica e a América latina. Então, ou seja, nós temos dois padrões de regionalização. Um que divide, que é o físico, né, físico-geográfico, ou físico ou fisiográfico, que divide a América em América do Norte, América Central e América do Sul, e esse aqui que leva em consideração aspectos históricos ligados ao período da colonização, históricos e culturais, que divide em América anglo-saxônica e América Latina. Falando agora um pouquinho da América, a regionalização através de blocos políticos e econômicos. Primeiro, o que são blocos econômicos? Os blocos econômicos, pessoal, são quando países se juntam, criam algumas afinidades econômicas, alguns combinados econômicos, e de modo que todo mundo saia ganhando e que facilite a transação econômica, intercâmbio cultural, política, econômica, quando eu estou falando para vocês aqui no texto, de modo que todos saiam ganhando. Ou seja, eu coloco até no final aqui, vou ler tudo para vocês. Os blocos econômicos são organismos de integração internacional que têm como objetivo incentivar o intercâmbio cultural, político e econômico entre os países que o celebram. Celebram porque são todos os países que fazem parte dessa espécie de contrato, tá? Como se fosse um contrato que eles assinam. Então, ou seja, eles vão fazer um intercâmbio, essa troca, tanto cultural, tanto quanto política, tanto quanto econômica. Como que funciona essa troca? Vamos supor, eu vou te vender determinados produtos, você me vende determinados produtos. Aí para mim você coloca por um preço, para quem é fora desse bloco econômico é outro preço. Eu não vou cobrar impostos de tais produtos seu entrando nos meus países, no meu país e por aí vai. Os principais blocos econômicos do continente americano são o NAFTA, o Mercosul, no qual nós somos o mais rico, mais poderoso, e o CARICOM, que é dos países mais ali, dos países da América Central, dos países do Caribe. Não vou falar de cada um deles agora, tá? Que mais à frente, em outra etapa, nós vamos ter algo mais específico sobre esses blocos econômicos e também sobre a União Europeia, tá? Pessoal, aqui eu finalizo o conteúdo com vocês. No caso aí dos povos pré-colombianos, nós teremos um momento também em separado para falar só desses povos pré-colombianos. Peço a vocês o seguinte, que aguardem o envio para vocês de data e horário. Nós vamos seguir o horário de aula mesmo, tá? Então provavelmente será na segunda-feira, no horário de aula de vocês, que eu estarei online, em live, para estar tirando as dúvidas de vocês, tá? E provavelmente passando a atividade. Então, forte abraço, fiquem com Deus e até mais.